Muito bem, é muito comum no programa aqui da casa e também faço bastante isso lá no De Bem com a Vida, na Agência Arte, às quintas-feiras, falarmos sobre Outubro Rosa, sobre Maio Amarelo, sobre meses e suas respectivas cores e o que significa isso no ambiente da saúde ou da prevenção de determinadas doenças. A questão da oftalmologia também tem o seu mês, é o Abril Marrom, e trata também desse cuidado que os especialistas têm de prevenir doenças que inclusive podem levar à cegueira. Daí a razão da chegada, do convite aceito pela doutora Pamela Cardoso para falar com a gente sobre esse tema, ou a partir desse tema, sobre doenças oculares. Eu agradeço a ela por estar aqui, porque eu sei que tem agenda cheia, acaba de chegar de um curso em Curitiba, ela vai falar sobre isso, e a turma lá no Hospital Veloso não para, porque a agenda é cheia mesmo, e isso é muito bom, eles são ótimos no que fazem. Abraço, Pianta, Renata, obrigado, viu, pela parceria. Doutora Pamela, seja bem-vinda, obrigado por nos atender nesse convite. Bom dia, Domingues, bom dia a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui, né, principalmente para falar sobre esse mês importante, que é o Abril Marrom, que é o mês considerado aí da prevenção de cegueira, e tem vários, o que eu falo para os meus pacientes e que eu posso passar para quem está assistindo, é que esse mês é importante justamente porque a maioria das pessoas não sabem que tem alguma doença ocular, né? E a melhor forma que a gente tem para isso é a prevenção, é poder passar para as pessoas, para elas conhecerem que dentro da oftalmologia não é só uma consulta, que a maioria acha que é uma consulta de rotina ali para fazer um óculos, alguma coisa. O oftalmologista está para tratar da saúde ocular mesmo dos nossos pacientes. E elas não sabem por que razão, doutora? Porque geralmente demoram muito para procurar e fazer essas consultas que deveriam ser feitas, ou porque há sinais e sintomas que aparecem, mas o brasileiro vai dando jeitinho, espera, põe um colírio, é assim mesmo, só está ardendo um pouco, aí quando vê é algo mais grave. Ou são as duas coisas? Tudo isso que você falou. Só que o mais importante mesmo é que, por exemplo, algumas doenças que levam à cegueira, dentre elas a gente tem causas reversíveis e irreversíveis. Dentro dessas irreversíveis tem o glaucoma, por exemplo, que é uma doença totalmente assintomática. O paciente não sente nada, a não ser que chegue já no estágio bem avançado, com perda totalmente do seu campo de visão. Começa aí a perder a visão, ele não percebe, porque tem a perda primeiro aqui da periferia, até chegar no centro da visão. Então, ele chega quando ele já perdeu mais de 70% da sua acuidade visual. Então, eles acabam procurando a gente já no estágio muito avançado, onde a gente consegue ali deixar o paciente não perder o que ele já perdeu. Né? Porque tudo que ele já perdeu de visão, a gente não consegue voltar. Agora, já a catarata, que também é uma causa de cegueira, ela já é reversível. Então, o paciente, quando ele sente um embaçamento visual, quando ele sente que não está enxergando bem nem para longe, nem para perto, ele acaba procurando. Agora, já relacionado ao glaucoma, que é a nossa principal causa de cegueira irreversível, o paciente já vem muito, muito adiantado. E o que é o glaucoma, doutora Pamela? O glaucoma, vou explicar de uma forma para que todos consigam entender. Sim. Que é uma doença hoje que está sendo bem falada, ainda bem, mas o paciente precisa conhecer. As pessoas precisam saber que o glaucoma existe, que é uma doença assintomática. Não adianta eu falar assim, não, o paciente vai ter o olho vermelho, vai ter ali um quadro de secreção, alguma coisa do tipo, porque ele não vai ter. O glaucoma, ele é uma doença que vai destruindo o nervo óptico, a cabeça do nervo óptico. Então, só durante as avaliações de rotina, durante a consulta que a gente faz no oftalmologista, a gente consegue ver, né? Então, é como se fosse, de uma forma prática, como se fosse um fio conectado à televisão. Certo. Se eu puxo aquele fio, eu desligo a televisão. Do mesmo jeito acontece no glaucoma. Eu vou destruindo ali a cabeça do nervo óptico, vou alterando as células que a gente tem na retina e o paciente vai perdendo a visão. Só que essa perda de visão não é ele acordar e já falar, não estou vendo nada, está tudo escuro. Ele vai perdendo gradativo. E aí que está o problema, porque ele não percebe. Né? A gente fala que o glaucoma é o ladrão da visão, porque ele vai roubando aos pouquinhos a visão do paciente. E como começa da periferia para a região central, aí realmente que eles não percebem. E dentro do glaucoma, a gente tem vários tipos de glaucoma. Né? Lógico que tem um tipo de glaucoma que é súbito, que o paciente tem dor, tem lacrimejamento, tem uma perda de visão importante no momento e ele procura a gente. Aí já é um glaucoma agudo.
Mas o glaucoma mais comum, né, que é mais de 50% das pessoas que vão ter glaucoma vão desenvolver, ele já é gradativo. Ele não tem uma perda visual súbita. Como é aos poucos, o paciente demora bastante tempo para procurar. Então, nesse mês do Abril Marrom, a prevenção, a procura por uma consulta com um oftalmologista que você tenha confiança é de extrema importância. Principalmente para o paciente saber que existe, saber dos fatores de risco que ele, se ele vier a ter, pode acontecer, e saber que essa doença está aí. Hoje, a Organização Mundial de Saúde acredita que mais de 12% da população tenha glaucoma, da população mundial. É muita gente. No Brasil, 1 milhão de pessoas. E desse 1 milhão de pessoas, mais de 50% nem sabem que tem. Então, assim, é um número grande. Sem dúvida. Né? É uma população, assim, um número de pessoas que não sabem nem que tem. Sim, doutora Pamela, eu indo, por exemplo, na minha visita rotineira à doutora Renata, os exames que ela faz para mudança de grau ou para avaliação da qualidade ocular, naquele exame é possível constatar, um exame básico que ela faria, ela seria identificada, se fosse o caso de eu descobrir que tenho, por exemplo. Sim, com certeza. Na consulta oftalmológica, a gente já consegue saber se o paciente tem glaucoma ou se ele tem uma suspeita de glaucoma. Certo. Né? Então, durante essa consulta, é feito todos os exames lá no Hospital de Olhos Veloso. O paciente passa desde o primeiro atendimento, né, até a avaliação dentro do consultório, onde vai medir a pressão intraocular, vai ver o fundo de olho, que é de extrema importância para avaliação de qualquer doença ocular. O teu curso em Curitiba tratou de glaucoma especificamente? Glaucoma cirúrgico, né? Isso. Eu fiz a parte de glaucoma clínico e cirúrgico, né? Que é voltei para o hospital com essa novidade, mas foi um ano, assim, de bastante dedicação. Imagino. Que a gente fala. Lá tinha uma parte do SUS, então eram bastante pessoas. Muita gente com glaucoma. Então, eu saí daqui, cheguei lá, assim, então a gente se assusta com o número de pessoas que tem. Eu imaginava que tinha, mas não sabia, assim, que eram tantas pessoas. Que o universo era tão grande. E, assim, com pessoas com quadros bem avançados. Iniciais, mas alguns já ali no estágio bem grave. E a cirurgia seria em que momento da doença? Existe isso ou varia de caso para caso? Existe um momento e também de caso para caso. Como eu falei, tem vários tipos de glaucoma. Certo, né? Vai depender disso, então. Depende do tipo do glaucoma e do estágio que está. O tratamento para o glaucoma vai de colírios, laser e cirurgias, né? E alguns tipos de cirurgia é quando já está bem avançado. Muitos pacientes acabam fazendo o tratamento com colírio. Não conseguimos fazer a melhora desse paciente, porque o único fator que a gente consegue modificar para não ter progressão do glaucoma é a pressão intraocular. Certo. E às vezes eles usam todos os colírios, usam de forma correta, mas a gente não consegue melhorar. Daí tem que partir para a cirurgia. Que é, num primeiro momento, ou sempre minimamente invasiva. Isso, Alguns pacientes já chegam e já precisam operar. Entendi. Né? Dependendo, igual eu falei assim, do tipo do glaucoma e do estágio que está. Porque alguns pacientes chegam para mim com estágio muito avançado, que já progrediu muito. A gente fala que tem uma coloração ali no nervo óptico e alguns pacientes chegam com esse nervo bem pálido. Aí não adianta eu entrar com colírio, porque a pressão está tão alta, está machucando tanto, que eu não consigo melhorar aquela pressão. Então, para salvar o resto de visão que aquele paciente tem, eu tenho que optar por fazer a cirurgia do glaucoma. É muito complicada essa cirurgia, doutora? É um pouquinho complicado, bem delicada, causa um pouco de desconforto para o paciente, mas os resultados, se o paciente conseguir fazer o tratamento e o acompanhamento certinho, tem grande sucesso. Eu falo que, fora a prevenção, o paciente que tem o glaucoma, ele sabe que tem o glaucoma, ele tem que saber qual é o tipo do glaucoma dele, o que levou ele a chegar naquele estágio que ele está da doença, e ele precisa conhecer. Ele tem que estudar tanto quanto a gente, digamos assim, porque ele tem que saber qual é a doença dele, tem que tirar as dúvidas. Doutor, esse colírio está me atrapalhando nisso, ou doutor, eu estou incomodado nisso. Certo. Eu percebi que minha visão piorou, que a minha visão melhorou. Tudo ele tem que saber e tem que trazer para a gente, porque ele conhecendo e tirando dúvidas, a chance dele de sucesso terapêutico é enorme. Claro. Vou fazer uma pergunta aparentemente tola, mas é de leigo, aí você me perdoa.
Ele dá nos dois olhos ou não é o caso? Às vezes constata-se num e no outro olho não. Pode acontecer de dar só em um olho, mas também, assim, é mais comum, o tipo de glaucoma mais comum é o glaucoma primário de ângulo aberto. Geralmente ele dá bilateral, dá nos dois olhos. Certo. Só que, por exemplo, os pacientes que têm diabetes, vamos colocar assim, eles têm alterações no fundo de olho, com o estado da diabetes avançado, que ele pode ter o glaucoma só em um olho, devido à alteração que teve lá na retina, né? Pacientes que, por exemplo, sofreram um trauma ocular, eles podem vir a desenvolver glaucoma. Então, a gente tem desde o glaucoma congênito, que é a criança que nasce com glaucoma, até em pacientes adultos jovens, pacientes idosos. Certo. É mais comum acima dos 40 anos, mas um paciente que sofreu um trauma, igual eu falei, sofreu um trauma em um olho só, ele pode vir desenvolver glaucoma naquele olho. Então, assim, é de todos os tipos, de todas as maneiras. E hoje vim, coincidentemente, de marrom, né? E enfatizo, portanto, a importância do mês com essa cor, cuja mensagem é, para a gente encerrar, a mais importante, sem dúvida alguma, doutora Pamela, a da prevenção, de fazer a consulta. Esse é o caminho. Isso, verdade. A prevenção é o melhor caminho para tratar, né? Para prevenir e tratar qualquer doença. Então, se as pessoas que estão escutando a gente, assistindo, já tiverem isso na cabeça, para mim o meu recado está dado, que é ter a consciência da prevenção da doença. Se você tem dúvida, procure seu oftalmologista de confiança e faça o acompanhamento, porque a prevenção vai te fazer o diagnóstico precoce. E com o diagnóstico precoce, eu evito a perda visual desse meu paciente. Eu evito que ele chegue no estágio avançado, que é a cegueira. Lá no hospital, doutora, mesmo com os cuidados de pandemia, naturalmente, as consultas estão sendo feitas, o trabalho continua, certo? Certo. E lá no Hospital de Olhos Veloso, que é onde eu estou atendendo, a gente está totalmente preparado para receber esses pacientes. Eu entendo que os pacientes ficam assustados com a atual situação que o mundo todo está vivendo, né? Mas a parte de higienização, de recepção dos pacientes quanto a isso, tranquilo. É só procurar o nosso serviço que a gente vai estar de portas abertas com o maior carinho e cuidado para receber todos. Eu assino embaixo, sou muito fã do trabalho de vocês, foi um prazer te conhecer também. Obrigada. Mais uma integrante do time do Hospital de Olhos Veloso, doutora Pamela, que sempre que puder eu sei que vai nos atender também para tirar as dúvidas sobre temas relacionados. Bom trabalho, seja bem-vinda de volta e leve nosso abraço à equipe lá do hospital. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Bom dia para todo mundo, para todos. E obrigada por me dar essa oportunidade de passar um pouquinho sobre essa prevenção, sobre o Abril Marrom para todos. Maravilha, a gratidão é nossa.